Carros voadores. Eu tenho certeza que você já pensou nisso e se questionou como seria perfeito poder ir voando para o trabalho e voltar voando e ainda estacionar como um carro normal. Mas por que, depois de tanta evolução nos carros e tanta evolução na aviação, a gente ainda não tem esses carros? Bom, hoje eu te trago uma boa notícia. A gente está sim próximo dessa novidade, mas ela vai ser um pouco diferente de como você imagina. Eu sou Matheus Afonso, da Electricar BR, a sua página de carros elétricos, híbridos e mobilidade sustentável. Não é difícil pra gente imaginar carros que voam. Isso até já foi retratado em muitos filmes, como o antigo Jetsons e até o filme do De Volta para o Futuro, em que os carros eles tinham uma certa habilidade de voar. Porém, mesmo com promessas de que a gente teria carros que voam no futuro, muitos anos depois a gente está aqui e não tem nenhum carro voando, né? Mas, afinal, esses carros de fato já existiram? E sim, na década de 50, inclusive, existia até um projeto bem legal, que é o Aerofibia, que era um carro que poderia rodar e você poderia transformar ele num avião, instalando ali as asas e tudo. Porém, por custo, o carro não conseguir fazer as duas coisas da melhor forma possível e também questões de segurança, foi um projeto que não foi para frente, até teve alguns outros protótipos, mas não evoluiu. Depois disso, o tempo passou, a ideia de carro voador ficou um pouco esquecida, mas hoje a gente já tem novos protótipos de carros que voam. Um deles é o Aeromodel, que é um carro que de fato parece com um carro, mas que pode voar, que tem previsão de lançamento para 2023. Porém, aqui eu quero te dizer uma coisa, é muito pouco provável que esse tipo de carro seja o futuro. E por quê? Porque por mais que ele possa voar e andar como um carro, e de fato você tenha a sua habilitação de carro, quando ele se torna um avião, ele entra nas obrigações e ele deve obedecer às normas que um avião obedece. E o que acontece? O piloto passa a ter que ter habilidades muito maiores, já que ele tem que ser um motorista, um piloto, e claro, todas as questões de segurança do carro se tornam mais complicadas em questões de batida e tudo. Só que, apesar dessas dificuldades, continuaria fantástico poder voar para o trabalho e voar sobre o trânsito. Afinal, você estaria voando sobre o problema. E a indústria, obviamente, não desistiu dessas ideias, e é aí que surge um projeto que sim, esse você vai ver, e vai ver no Brasil nos próximos anos, que são os eVTOLs. Essa é uma sigla que está sendo utilizada em veículos elétricos com capacidade de voar de maneira vertical e também horizontal, e que substituiriam o uso dos carros em determinadas situações e poderiam agilizar muito o processo. Os eVTOLs estão em fase bem avançada de testes e inclusive algumas grandes marcas já compraram eles. E como que eles funcionam? E é aqui que vale um exemplo da onde os eVTOLs surgiram. Sabe os drones? Aqueles objetos pequenos que podem decolar de maneira vertical e voar de maneira horizontal? Que hoje tem muitas finalidades como agricultura, segurança, lazer, entrega de produtos e etc. Bom, os eVTOLs, pensando no uso para pessoas, seguem algumas semelhanças com os drones. Certo, mas como esses eVTOLs funcionam? Bom, aqui eu quero usar um exemplo de uma velha conhecida nossa e que vem fazendo muito sucesso, a Embraer. A Embraer tem um projeto de eVTOL já com vários pedidos e com entrega para os próximos anos. E como é que ele funciona? Bom, ele decola de maneira vertical e voa horizontal. Só que para isso ele tem 10 motores elétricos, sendo 8 para manter o voo e 2 para a propulsão, ou seja, para conseguir fazer o eVTOL ir para frente. E aonde que é legal dele? Ele chega numa velocidade máxima de 320 km por hora e tem autonomia de 160 km. Ou seja, é um eVTOL excelente para o uso nas cidades urbanas e que consegue acelerar muito o processo e, claro, sendo 100% elétrico. E ainda, sobre uma rede de eVTOLs e uma possível estrutura, é legal de esclarecer mais um ponto, que com o caminho da aviação e com o caminho também dos carros, a tendência é que esses eVTOLs comecem sim a ser operados por pessoas, até por questões de segurança e testes, mas que no futuro exista uma rede de eVTOLs autônomos, ou seja, vários eVTOLs em São Paulo poderiam rodar de maneira simultânea e sem motorista. E essa é uma perspectiva muito possível. Mas e aí? Você está me dizendo que a gente vai ter carros voadores, mas eu vou ter que comprar um carro voador que é produzido pela Embraer, que também produz aviões. Como é que isso vai se tornar mais possível e como é que principalmente isso vai se tornar acessível algum dia? Bom, na verdade a situação é um pouco diferente e quero trazer aqui um panorama do cenário atual dos eVTOLs. Isso porque, enquanto as empresas de aviões como a Embraer e a Vertical Aerospace
britânica estão produzindo esses eVTOLs, as próprias companhias aéreas e outras empresas de mobilidade estão adquirindo esses modelos. E qual é o objetivo delas? O objetivo é que os eVTOLs eles sejam pagos para você rodar determinados trechos como se fosse um Uber, só que voando. Então, digamos que em São Paulo você teria um grande número de vertiportos, que são portos de eVTOLs, e você pudesse pagar para fazer determinados trajetos com eles. Tá, mas isso aí não seria um táxi aéreo? Bom, e é isso que eu quero explicar para você por que seria um pouco diferente. Como eu falei para vocês, os eVTOLs eles são 100% elétricos, ou seja, é muito mais simples você carregar ele para rodar uma distância pequena do que você fazer isso com um helicóptero, em que você tem que abastecer com combustível, existe toda uma logística de voo muito maior e, claro, um custo muito maior. E é por isso que os eVTOLs têm sim uma probabilidade muito maior de serem bem mais acessíveis que os atuais modelos de táxis aéreos. Tudo bem, deu para entender como os eVTOLs funcionam, mas quando é que a gente vai ver eles no Brasil? E aí que eu te trago uma boa notícia. O da Embraer foi testado justamente esse ano, em 2021, e o voo foi um sucesso. O modelo já conta com 600 pedidos ao redor do mundo e deve chegar no Brasil nos próximos anos. Mas companhias aéreas conhecidas nossas, como Azul e Gol, já adquiriram unidades de eVTOLs e vão colocar em teste nas suas frotas a partir de 2025. Como exemplo, a Azul adquiriu 220 unidades de eVTOLs, enquanto a Gol adquiriu 250. Ou seja, os veículos sim vão ser colocados em prática e, como exemplo, o investimento da Azul beirou $1 bilhão só para esses eVTOLs poderem chegar ao mercado. Certo, mas e aquela questão da regulamentação? Como eu falei, para carros voadores esse seria um ponto delicado, mas para os eVTOLs eu continuo trazendo uma boa notícia. Esse projeto brasileiro, que é da Embraer, ele já está sendo feito junto à ANAC, que é uma agência de regulação dos voos, e que isso já está facilitando toda uma questão de legislação e regulamentação para esses veículos voarem. Ou seja, isso significa que a possibilidade de os eVTOLs, quando chegarem ao país, já estarem 100% regulamentados é muito maior. Mas no vídeo de carros voadores, é provável que você esteja se perguntando se a gente pode chamar um eVTOL de carro, já que ele mais parece um drone gigante, né? Mas na prática, de fato, eles não são carros naquele conceito que você roda com eles e você pode simplesmente passar a voar do dia para a noite. Porém, como eles substituem muitas funções dos carros, são elétricos e ainda são feitos para uso urbano, está sendo feita uma analogia em veículo elétrico com capacidade de voo vertical. Portanto, a notícia que eu trago aqui hoje, ela é boa. A gente vai sim ter carros voadores e as próprias companhias já compraram esses modelos e a gente vai poder usar nos próximos anos. Claro, teremos uma fase de testes até que a segurança seja comprovada, todas as leis sejam ajustadas, mas os eVTOLs vão sim ser uma realidade e os centros urbanos vão poder ter um pouco mais de agilidade no dia a dia. Claro, adianto que, como toda tecnologia nova, como os carros elétricos nos dias de hoje, ela deve vir por um preço mais alto, mas que deve se baratear principalmente pelo modelo como os eVTOLs são concebidos com o uso da energia elétrica e trajetos urbanos. Mas agora eu quero ouvir de você. Você já conhecia os eVTOLs ou tinha ouvido falar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e principalmente o que você pensa desse tipo de carro voador. No final, muito obrigado por acompanhar até aqui. Eu sou o Matheus Afonso, da Electricar BR, a sua página de elétricos, híbridos e mobilidade sustentável. Inscreva-se se gostou do vídeo e acompanhe.